Nós vamos então para o nosso Livro dos Espíritos, parte 2, do Mundo Espírita ao Mundo dos Espíritos, capítulo 1 dos Espíritos. Nós vamos finalizar o item que trata dos bons espíritos e depois finalizaremos com os espíritos puros, né, os espíritos da primeira ordem. Então nós estudamos no nosso encontro passado, tratando aqui dos espíritos da segunda ordem, além dos caracteres gerais, não aqui na área de texto, pessoal, obrigado. Tratando aqui dos caracteres gerais, nós vimos 3 classes de espíritos que se distinguem, né, de uma forma bastante característica. Então nós temos os espíritos benévolos, aqueles que trazem a bondade como uma qualidade dominante. Nós temos, aqui Kardec, né, mais uma vez fazendo uma pequena correção, Kardec colocou espíritos sábios e depois espíritos de sabedoria, né? Então a gente vai transformar esses espíritos sábios, né, em espíritos intelectualizados, para a gente diferenciar bem o que é a sabedoria, né? Então, os espíritos benévolos, a bondade é uma qualidade. Nos espíritos intelectualizados, eles apresentam amplitude de seus conhecimentos, né? E nesse caso aqui, a gente lembra, eles se dedicam muito mais ao conhecimento do que às questões morais, embora, né, pelo fato de se apresentarem como espíritos, como bons espíritos, né, os valores vão sendo desenvolvidos no decorrer das experiências, mas não é exatamente o foco de sua atenção, no caso as virtudes, mas o conhecimento. Mas mesmo assim, estando nesse segundo patamar, que já está aqui além do nosso mundo, né, já que o nosso mundo ainda sendo de provas e expiações, nós encontramos aqui espíritos, né, da terceira ordem, que é aqui o que se encontra com mais frequência, enquanto esses de segunda ordem vêm ali na condição de tutores do nosso mundo, né, ajudando na evolução moral, ajudando na evolução intelectual. Macau, bom dia. Então aqui, esses espíritos benévolos, bondade, espíritos intelectualizados, em que o conhecimento é o que prevalece, e o da terceira classe, os espíritos de sabedoria. São aqueles, então, que juntaram, né, tanto o conhecimento como também os seus valores, né? Então, só para a gente lembrar, as qualidades morais da ordem mais elevada são os que os caracteriza, são o que os caracteriza. Sem possuírem ilimitados conhecimentos, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes faculta juízo reto sobre os homens e as coisas. E quando nós falamos desses espíritos de sabedoria, assim como os espíritos sábios também, né, os espíritos intelectualizados e os bons espíritos, nós vamos encontrar, né, pegando aqui como referência o nosso mundo material, espíritos que se dedicam a tarefas das mais variadas categorias aqui no nosso mundo. Nós vamos encontrar aqueles espíritos que atuam trabalhando pela sociedade, ali na igualdade pela sociedade, por exemplo, aqueles que se dedicam à educação, aqueles que se dedicam à justiça, aqueles que se dedicam à ciência. Então, são espíritos ali que se espalham entre nós, quando encarnados e quando desencarnados, se dedicam a inspirar os homens nessas suas diversas áreas. Então, bondade, intelectualidade e sabedoria, juntando essa bondade e a intelectualidade. Nós vamos então estudar hoje, a partir da questão 111, nessa segunda classe, que já é a penúltima aqui, né, dessas categorias que Kardec, de uma forma didática, selecionou para todos nós, espíritos superiores. A gente vai aqui fazer análise do que Kardec apresenta e depois vai ali fazer uma pesquisa com o Miramês para a gente conhecer um pouquinho mais sobre a visão, né, desse nosso amigo instrutor. Então vamos lá. Esses em si reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Da linguagem que empregam se exala sempre a benevolência. É uma linguagem invariavelmente digna, elevada e muitas vezes sublime.
Sua superioridade os torna mais aptos do que os outros a nos darem noções exatas sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites de que é permitido ao homem saber. Comunicam-se complacentemente com os que procuram a de boa fé, a verdade e cuja alma já está bastante desprendida das lições terrenas para compreendê-la. Afastam-se, porém, daqueles a quem só a curiosidade impele, ou que, por influência da matéria, fogem à prática do bem. Quando, por exceção, encarnam na Terra, é para cumprir missão de progresso, e então nos oferecem o tipo da perfeição a que a humanidade pode aspirar neste mundo. Como nós conversamos na semana passada, é natural que nós procuremos, dentro daquilo, dentro dos espíritos que se comunicam conosco aqui, né, com a humanidade terrena, em todos os tempos, nós temos como duas grandes referências. O tempo de Kardec, onde nós temos ali uma série de nomes que vão sendo conhecidos, né, pelas suas comunicações, pelas suas instruções de um modo geral, e temos aqueles que são do nosso tempo contemporâneo, aqueles que hoje são mencionados nas comunicações, nos livros, nas obras de um modo geral. E é muito natural que nós queiramos identificar quem são esses espíritos. Quem seria para nós um espírito benevolente? Quem seria para nós um espírito intelectualizado, o espírito sábio? E quem seria esse dessa segunda ordem, esse espírito superior? Então a gente vai procurar, mais uma vez, por exemplo, na época de Kardec nós tínhamos ali nomes de vulto, como por exemplo, né, São Luís, Erasto, Fénelon, e dentre tantos outros nomes, né, que nós estudamos oportunamente, né, naquela época, quando o nosso roteiro era o Evangelho segundo o Espiritismo, aqueles tantos espíritos que se identificavam lá nas instruções dos espíritos, né? Então procurávamos ali, poxa vida, mas quem é esse espírito nessa condição, que tem tanta sabedoria, que tem tanto conhecimento? Então a gente procurava, né, tentar identificá-los. E nos tempos atuais nós temos espíritos, por exemplo, como Emmanuel, como Joana de Ângeles, como Dr. Bezerra de Menezes, aqueles tantos espíritos que se comunicavam através do Chico, né? Enfim, todos esses médiuns de hoje que vão trazendo esses bons espíritos para se comunicarem conosco. E a gente então fica se perguntando, né, em qual deles eles se encaixam exatamente. Não cabe a nós, né, fazer esse tipo de classificação, que seria até uma injustiça de nossa parte, porque nós nos aproximaríamos muito mais por afinidade do que por conhecimento. Né? Nós teríamos ali o encanto de espíritos, né, com quem nós criamos grandes simpatias e procuraríamos colocar neles determinado tipo de rótulo em detrimento de outros espíritos que são desconhecidos para nós, mas que atuam tanto quanto ou mais do que esses espíritos. Então para nós seria ali até, né, teríamos uma dificuldade enorme, até porque nós olhamos apenas da perspectiva material, vendo ali uma ou outra tarefa que eles realizam ou um outro livro que é publicado. Então não sabemos quem são esses espíritos. O que nós podemos ter são essas referências. Quem são realmente para nós esses bons espíritos? E aí então nós pegamos esses nomes, né, essas personalidades que estão em contato com a humanidade, trazendo para nós realmente uma demonstração de preocupação com a humanidade, de interesse em nos ajudar no nosso progresso, aqueles que trazem uma familiaridade maior, né? Então quando a gente pega, por exemplo, um espírito como o Dr. Bezerra, que se comunica através do Divaldo, quer dizer, temos simpatia pelo Divaldo, temos simpatia pelo Dr. Bezerra, mas quantos outros espíritos que André Luiz, por exemplo, trouxe para nós no próprio livro Nosso Lar, na série Nosso Lar, vemos ali vários outros espíritos que muitos deles, inclusive, usam até pseudônimos. Bom dia, Maza. Usam pseudônimos, porque não importa o nome, o que importa é ali o papel que eles ocupam. E nós, né, quando no estudo passado, nós vimos ali em Nosso Lar a ministra veneranda, né, que eu trouxe para vocês um trechinho do livro, para poder ali ver a descrição que Narcisa, que é a nossa querida enfermeira lá, né, da Câmara de Retificação, das câmaras de retificação, ela então trazia para André Luiz algumas instruções, né? Então a nobreza daquele espírito, a sua envergadura moral,
o seu quilate evolutivo, né? Tudo isso eu trouxe para nós. Uma visão que para nós é uma visão muito restrita, porque nós sempre procuramos fazer comparação. Se ela é assim, quem mais se parece com ela aqui no nosso mundo? Então é impossível para nós fazermos uma comparação justa, né, de querermos trazer essas informações, porque nós precisamos, né, como estudantes que somos, precisamos de informações, precisamos de referência. Né, mas aí a gente tem que reconhecer também que esse tipo de comparação da nossa parte seria uma grande injustiça. Né, porque nós temos ali, cada espírito está vivendo a sua vida, cada espírito faz aquilo que lhe cabe, com a sua responsabilidade, com as suas atribuições e competências, né, e o que Kardec fez aqui foi apenas trazer para nós aqui uma informação sobre essas diversas graduações que existem no plano espiritual, desde aquele mais simples que acaba de desencarnar e chega ao plano espiritual completamente ignorante, muito materializado, muito presos ainda às suas tendências, como aqueles espíritos que já estão trabalhando. Isso para nós, desde o início do estudo que nós fizemos desse capítulo, quando nós pegamos lá no começo, eu trouxe para vocês aquela informação para a nossa reflexão. Como o mundo espiritual é visto atualmente, segundo as filosofias atuais. Então a gente pensa, o que existe depois da vida material? Ou o que existe depois da morte? Cada filosofia traz o seu, pensando, por exemplo, nessa separação daquilo que é mais limitado, por exemplo, a duas polaridades entre o mundo que nós podemos chamar de céu e um ambiente que nós chamamos de inferno. Então essas duas categorias é para onde todo mundo vai. Fora desses dois lugares fica-se no purgatório, esperando o juízo final. Então essa é a visão tradicional das religiões ocidentais que nós temos hoje. E a doutrina espírita veio trazer uma visão completamente diferente. Que não existem essas geografias que nós imaginamos e tampouco essas eternidades que também nós aprendemos. Na verdade, nós temos ali um grande dinamismo do mundo espiritual que muda completamente essa visão, em que o indivíduo, quando chega no mundo espiritual, chegará levando consigo tudo aquilo que ele traz de conhecimento e valores que ele desenvolveu até então, desde o mais alto nível possível aqui para os espíritos encarnados, até o mais baixo nível para aquele espírito que ainda se encontra na ignorância. E no mundo espiritual ele vai vivendo as suas experiências, se transformando, crescendo, aprendendo e inclusive trazendo mais um elemento que é exatamente a reencarnação. Vendo que a ida para o mundo espiritual não é definitiva, mas o espírito faz esse trânsito entre o mundo físico e o mundo espiritual tantas vezes quantas forem necessárias. Então a visão limitada que nós temos de céu, inferno e eternidade acaba, porque agora nós nos colocamos nessa mesma condição. E vemos ali toda essa movimentação de espíritos que estão ali nas suas diversas condições, cada um trabalhando pelo seu próprio crescimento. E aí nós vamos encontrar não apenas nas comunicações que Kardec publicava na Revista Espírita, por exemplo, como no Céu e Inferno também, trazendo ali a visão, o entendimento, as condições de cada espírito, como aquilo que André Luiz também traz para nós, através das suas histórias, mostrando para nós essa relação entre mundo físico e mundo espiritual. Acabou então o Céu, Inferno e Purgatório. Nós temos agora uma outra visão, muito diferente dessa, e da qual nós também nos encaixamos. Porque assim será para todos nós. Chegaremos no mundo espiritual, nos ambientaremos, fazemos ali um balanço da nossa condição, nos preparamos para novas experiências e assim vamos seguindo esse curso. Enquanto houver necessidade de estarmos nesse mundo, até o momento em que esse mundo será apenas para nós um campo de trabalho em que nós então partiremos para um outro ambiente, partiremos para uma nova dimensão, onde ali teremos compatibilidade com essa nova condição. Então o mundo espiritual hoje é uma visão completamente diferente. O Brás colocou tais níveis de consciência, né, tais níveis de dimensão etérica. Né? Exatamente. Então o que a gente vai perceber é que o mundo espiritual não é simplesmente taxado como dois ambientes apenas, de sofrimento eterno e de plenitude eterna. Mas temos ali cada indivíduo vivendo o seu próprio mundo, as suas próprias condições, mas num ambiente onde ele vai ali se adaptar e vai se desenvolver. Bom dia, Marli. Vimos então aqui espíritos superiores. Vamos aqui para Miramês para acompanhar um pouquinho das instruções aqui do nosso amigo. Ele traz então o artigo
espíritos superiores. E ele diz o seguinte: os espíritos superiores reúnem em si qualidades incalculáveis, que passam despercebidas pelos homens. Aqui então já é o começo, né, Bom dia, Éden? Quando fala para nós de qualidades incalculáveis, é porque tudo aquilo que nós podemos calcular está relacionado com as referências que nós temos no mundo. Então nós pegamos, por exemplo, aqueles espíritos que se apresentam como virtuosos daquilo que na linguagem popular se tornaram santos e santas. E fora desses ambientes onde esse rótulo, esse título acaba sendo aceito, vemos ali espíritos realmente nobres. Eles são as nossas referências. Se nós imaginarmos que espíritos superiores raramente reencarnam entre nós, vemos que essas referências que nós temos, por melhores que elas sejam, são referências limitadas ainda na condição de espíritos que estão crescendo. Daí então esses espíritos superiores. Mais uma vez, eu trouxe para vocês na semana passada, no encontro passado, a ministra veneranda. Seria ela um espírito nessa condição de superioridade? Um espírito, conforme André Luiz traz para nós, que foi ali reconhecido por mais de 1 milhão de horas de trabalho, por mais de 2 séculos, trabalhando em prol da humanidade, um espírito que já não traz mais a necessidade de reencarnar no mundo de provas e expiações para poder resgatar o seu passado, resgatar a sua história. Porque estar aqui no mundo de provas e expiações é fazer um balanço da sua história, ver as deficiências que precisam ser trabalhadas para que ele possa, nessa condição ainda tão dolorosa, tão dura, como é o mundo que nós vivemos hoje, esse espírito então vai fazer uma programação condizente com esse tipo de experiência. E nós pegamos então ministra veneranda. Bom dia, Cássio. Pegamos espírito como ministra veneranda. Um espírito que já passou por todas essas etapas e se encontra nessas esferas mais elevadas, auxiliando no desenvolvimento da humanidade. Porque é um espírito que se encontra ainda vinculado ao nosso mundo físico, pelo que deu a entender a todos nós, mas não é um espírito preso a esse mundo, mas trabalhar exatamente, na orientação para que a humanidade possa se desenvolver, acompanhando toda aquela hierarquia entre espíritos superiores e aqueles trabalhadores que são subordinados a esses espíritos. Então eles apresentam qualidades incalculáveis. Imaginamos um espírito que dedica mais de 2 séculos trabalhando essencialmente em prol da humanidade. Aqui no nosso mundo nós temos aqueles que trabalham em prol da humanidade, mas continuam ainda procurando o seu motivo de felicidade, procura ali para uma forma de encontrar prazer naquilo que faz. Esse espírito então já conseguiu superar tudo isso. Por isso, qualidades incalculáveis para nós, daquelas que podem ser percebidas pelos homens. Citei o nome dela porque foi o nome que me veio, mas André Luiz ele menciona, entre ministros do plano espiritual, vários deles que vieram até o mundo físico, até aqui o nosso mundo material, para trazer para nós alguma orientação através de médiuns, através de outros mensageiros, e há aqueles que nós nem sequer sabemos da existência. Mas ele continua, vamos lá. Eles são conhecedores de muita ciência, sabedoria e bondade. Compreendem na profundidade as leis de Deus, e não somente compreendem, mas vivem essas leis. Suas ligações com a Terra já transcendem os laços de família, de grupos sociais ou de simples amizades convencionais, que caracterizam o ser gregário do nosso planeta, ligações estas já desnecessárias aos espíritos que vivem num clima de universidade, em plena e constante cooperação com a obra do Criador, identificando todas as criaturas como irmãs, amando-as como faz o sol com os seus raios quando os despeja sobre a terra. Olha que bonito aqui Miramês trazendo para nós. E esse é um tipo de relação que esses espíritos têm com toda a humanidade, encarnada ou desencarnada, que nós ainda não conhecemos. Porque, inevitavelmente, quando nós chegarmos ao mundo espiritual, nós levaremos a nossa carteira de identidade, levaremos o nosso passaporte para poder identificar de onde nós viemos, teremos as nossas preferências com os grupos com os quais nós nos relacionamos, um grupo social, um grupo familiar, porque nós aprendemos a viver assim.
E para que nós então possamos ampliar esse nosso círculo de relacionamento, englobando todo o nosso planeta, somente um espírito que consegue observar o nosso mundo de uma perspectiva muito elevada, muito diferente da nossa, ainda tão ligada ao mundo material. Aqueles estudos que nós fizemos, dos livros do Chico, né, aquele ciclo que nós fizemos, né, as obras desconhecidas de Chico Xavier, nós encontramos ali, por exemplo, no Irmão X, Humberto de Campos, quando ele falava sobre os grupos de espíritos no plano espiritual preocupados com os destinos do nosso país. E aí então eles se reuniam, por exemplo, em datas festivas, né, como era a celebração da independência do Brasil. Esses espíritos se aproximavam mais do nosso planeta, inspirando esse sentimento de patriotismo, não no sentido de um nacionalismo destrutivo, mas naquele trabalho coletivo de amor ao próximo dentro desse círculo com o qual nós nos relacionamos, que é o nosso país. Assim como outros espíritos, como Leon Denis menciona, no livro Espiritismo e a Guerra, lá na França, naquele início da Primeira Guerra Mundial, em 1914, ele mencionou ali meia dúzia, 10 espíritos que estavam ali presentes ajudando o povo francês naquela experiência de guerra, e dentre eles estavam ali, por exemplo, a Joana d'Arc. Então a gente vê que nesse caso são espíritos ainda muito ligados à Terra, muito ligados ao mundo terreno e às suas atividades, às suas necessidades, enquanto que esse espírito superior, já completamente desvinculado dessas questões tão pequenas ainda, se comparados aí com as necessidades de humanidade como um todo, eles conseguem ver o nosso planeta como um filho único, e não como filhos repartidos em pensamentos, ideias, ideologias, crenças e culturas. A Cleusa colocou, né, quer dizer que até a classe anterior os espíritos ainda são gregários. São gregários, né, estão ali vinculados, se não a uma sociedade, a um grupo de interesse. Por exemplo, se nós pegarmos, Cleusa, aqueles espíritos que trabalham com bondade. A bondade é uma coisa, o conhecimento é outra. Eles se dedicam às necessidades do mundo. Enquanto que nós temos aqueles espíritos intelectualizados que se vinculam, por exemplo, né, aos interesses do desenvolvimento da ciência, da justiça, da cultura, inspirando a humanidade fazendo isso. Então é claro que eles, sendo espíritos ligados a esses grupos, e até mesmo os espíritos já de sabedoria, procuram trazer para a humanidade, naqueles grupos mais afinizados, né, essa inspiração, para que nós possamos nos desenvolver nesses dois aspectos, no moral, no caso aqui das virtudes, e no intelectual, dos conhecimentos. Já esses espíritos não. Eles não se prendem mais, né? Sim, no caso é inevitável, né, que nós encontremos esses espíritos, né, por mais elevados que sejam, e aqui nós ousamos também, até falarmos dos espíritos puros, é claro que eles têm afinidades. Né? Basta a gente lembrar aquela passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, amai os vossos inimigos. Naquele trecho, para nós, ele acaba sendo, né, até um contrassenso dentro da nossa cultura, mas aí então os Espíritos vieram trazer esclarecimentos para nós. Amai os vossos inimigos, eles trazem para nós uma percepção do amor muito diferente do amor que nós compreendemos. Porque o amor que nós temos é um amor ainda apegado, é um amor ainda seletivo, enquanto que aquele outro amor, amai os inimigos, significa o amor da compreensão, o amor da fraternidade, não necessariamente o amor da afinidade. Quando nós pegamos Jesus, por exemplo, né, o Espírito puro por excelência, como Kardec nos lembra, será que esse Espírito não tem ali afinidades no plano espiritual, claro, de uma condição completamente desconhecida para nós, com intensidade, com profundidade, com pureza, mas dentro daquele grupo com o qual ele tem afinidade? Mas certamente essa afinidade com esse grupo, que esse espírito tem, ou com seja lá com quem for que nós desconhecemos, isso não limita a sua ação, porque o amor se estende para todos. O amor fraternal, o amor universal, Angelina, é esse amor que se estende por toda a humanidade. Agora, é claro que esses espíritos trazem afinidades para aqueles que são mais próximos do trabalho que fazem, da sua própria história. Então é um amor que nós estamos aprendendo a depurar. No nosso caso é diferente. Basta nós percebermos, por exemplo, quando se fala desse amor
que nós compreendemos, nós aqui encarnados, o amor que nós temos por pessoas da nossa família, o amor que nós temos por amigos e o amor que nós temos por pessoas que nós não conhecemos. Se alguém da nossa família passa uma necessidade, nós nos desdobramos para tentar ajudar. Se um desconhecido passa por necessidade, a gente vê se dá para fazer alguma coisa. E isso mostra que nós temos um amor ainda seletivo, diferentemente desse amor universal. E esse caso gregário, por exemplo, nós temos várias situações, religiões que juntam as pessoas, ideologias, filosofias, preferências, nacionalidades. Ao desencarnarmos, nós vamos pensar, poxa vida, estou entre pessoas da minha pátria. Pronto, formamos uma agremiação. Formamos um grupo com o qual nós nos afinizamos. Mas e aqueles irmãos da África, aqueles irmãos da Ásia? Eles estão lá vivendo a vida deles. Já esses espíritos que olham por uma perspectiva elevada, aí nós vamos fazer um exercício, né? Quando nós estamos, por exemplo, no meio do nosso grupo, nós e mais meia dúzia de pessoas. Ok, aí então nós pegamos e subimos para o primeiro andar. Nesse primeiro andar nós vemos o nosso grupo e mais outros tantos grupos. Subimos para o segundo andar, a nossa visão vai se expandindo. Vemos esses grupos, outros grupos, mais outros grupos. E quanto mais alto nós nos elevamos, a nossa visão vai se estendendo. Eu não vejo mais as pessoas que estão concentradas na sala onde eu me encontrava. Eu já começo a prestar atenção na casa onde eu me encontrava, na rua onde eu me encontrava, no bairro, na cidade, no estado, no planeta todo, no país e no planeta como um todo. Porque quanto mais elevado é o nosso pensamento, menos nós nos preocupamos com questões individuais. Porque aí nós temos os espíritos que são para nós espíritos protetores, que eles têm essa preocupação e dentro dessa hierarquia, lembrando que eles não são também protetores exclusivos. Não sabemos como funcionam essas designações de proteção que nós recebemos, mas sabemos que existem aqueles que são os grandes orientadores desses grupos, dos quais nós fazemos parte, e temos aqueles trabalhadores que vão se estreitando, se aprofundando cada vez mais. Como nós vimos, por exemplo, estamos estudando o livro Loucura e Obsessão, em que nós temos ali grupos de espíritos dedicados a famílias. Aquela família tem um problema, vamos ajudar aquela família. Mas para que essa família seja ajudada, esse pequeno grupo de trabalhadores está vinculado a um grupo maior, que está vinculado a um grupo superior, a um grupo mais elevado e vai então administrando todas as necessidades da humanidade. E é aí que nós vemos então essa grande cadeia de solidariedade que vai se formando no mundo espiritual, respeitando essa hierarquia, em que aqueles mais competentes gerenciam um trabalho coletivo em que aqueles mais específicos se aproximam de nós. E é lindo nós vermos tudo isso, né? Porque até então, céu, inferno e purgatório era a dimensão que nós tínhamos no mundo espiritual. E agora não, agora nós vemos dimensões e mais dimensões com muitos espíritos que estão muito mais próximos do que nós, do que simplesmente aquela visão limitada que nós tínhamos antes. André colocou, ainda não temos condições de entender e sentir esse amor. Estamos aprendendo aos poucos e levaremos muitas e muitas encarnações para subir esses degraus, né? Quer dizer, cada vez a gente vai alcançando um degrau, né? Tá certo que às vezes a gente tropeça e rola uma meia dúzia e depois trabalha para subir de novo, né? Mas quanto mais a gente vai ficando esclarecido a respeito do dinamismo da vida, das leis que regem nossa vida, das nossas responsabilidades, né? Daquilo que nos é programado, a gente vai então fazendo esse trabalho gradual e errando cada vez menos. Porque inicialmente nós errávamos não com a intenção de errar, mas porque nós não tínhamos compreensão. Hoje não, hoje nós temos aqui um senso de justiça na nossa consciência, que quando nós erramos a culpa vem acompanhada, apontando você errou, você precisa corrigir. E esse despertar desse pequeno espaço da nossa consciência já é para nós algo que nos classifica como espíritos melhores do que nós éramos. Não que sejamos melhores do que os outros, a nossa referência somos nós mesmos. Você é melhor que seu vizinho? Não. Pergunta se você consegue ser melhor que você mesmo. Porque não é uma competição, diferentemente do que nós pensamos, né? Em que os eleitos vão para o céu e o resto fica sobrando. Na verdade, somos nós contra nós mesmos, por isso que aquela ideia da salvação.
mas na verdade é uma salvação de nós mesmos. Nos salvarmos das nossas imperfeições, nos salvarmos das nossas tendências inferiores, trabalharmos pelo nosso crescimento, esse é o objetivo. E o fato de termos esse entendimento já revoluciona o nosso modo de viver. Porque deixamos de viver um automatismo, com aquela ideia de deixa a vida me levar para ver o que vai acontecer, e nós passamos então a nos tornarmos protagonistas, passamos a nos tornar dirigentes da nossa própria existência. É como se nós estivéssemos num barco, segurando o timão desse barco, não ao sabor do vento, mas trabalhando intensamente para direcionar esse barco para um objetivo, porque agora nós sabemos qual é esse objetivo, que na verdade é a felicidade do espírito e não a felicidade do mundo como nós imaginamos. Porque enquanto nós trabalhamos pela felicidade do mundo, nós fazemos de tudo, mas o que é exatamente felicidade? É felicidade de ter alguém do seu lado? É felicidade de possuir alguma coisa? É felicidade de estar numa determinada posição? Vem a morte e leva tudo embora. Então você percebe que na verdade é a conquista do espírito que é mais importante. Nós estamos aprendendo a conhecer. O fato de nós entendermos que a felicidade do espírito é aquela que deve prevalecer, não significa que nós entendamos o que é essa felicidade. Porque somente no momento em que nós conquistarmos, nós saberemos. Porque não existe test drive. Fazer aquela prova. Experimenta um pouquinho da felicidade do espírito para você ver como é que é. Na verdade, nós vamos conquistando isso gradualmente conforme nós formos crescendo. O Brás colocou ali, né, quando falam em amor universal, me lembro de Maria de Nazaré, que renunciou ao mundo evoluído, que vivia para vir auxiliar a vinda de Jesus, né? E são espíritos, né, Brás, que trazem compromissos, que trazem tarefas que nós não compreendemos ainda, né? Porque quando nós pegamos Jesus e Maria de Nazaré, por exemplo, nós encontramos até o nome dela, Maria de Nazaré, né? É uma referência bem bíblica. Então, para nós, é uma referência ainda muito religiosa. Jesus é aquela personagem que representa uma religião, ela representa uma religião, mas não representa outra. Nós estamos falando de espíritos. E esses espíritos, então, serão representados por aquilo que eles fazem, pelas capacidades que eles têm de amar a humanidade. E isso tudo nós temos, né? Vamos aprendendo gradualmente também. André colocou, acho interessante o tempo que levei para entender o livrai-nos do mal, né? Achava que Deus tinha por obrigação me livrar do mal. Agora entendo que esse processo é meu, unicamente meu, livrar-me do mal. Né? E ainda nós temos muitas dificuldades ainda, né, Andréia? Porque se livrar-nos do mal, sabendo das nossas responsabilidades, nós temos um problema muito complicado ainda, que é o problema da barganha, da troca. A humanidade ainda está muito presa nisso, né? Olha, se me ajudar a fazer isso, eu faço tal coisa. E nós vamos então estabelecendo condições para que os espíritos nos ajudem em troca de alguma coisa. Eu prometo não fazer mais isso. A humanidade está cheia de promessas. E na verdade nós temos que fazer pela necessidade de fazer. Fazer pela responsabilidade de saber que é o certo. Apesar das nossas fraquezas, né? Porque nós queremos fazer o certo, mas ainda trazemos tendências que são muito difíceis de serem superadas. Aquela tendência ao egoísmo, a tendência às nossas viciações, a tendência ao amor seletivo, a tendência à crítica, ao apontamento do outro. Então a gente vai lutando contra isso. Mas cada vez que a gente faz alguma coisa que contraria essas leis que nós estamos aprendendo a conhecer, uma luzinha na nossa consciência acende, dizendo, presta atenção que você não deve fazer isso. Se nós insistirmos, nós sabemos as consequências. Mas se nós resistirmos, aí sim a nossa consciência vai se fortalecendo cada vez mais. E a gente sabe que a perfeição vem através da prática. Para tudo na nossa vida. Inclusive no desenvolvimento das virtudes. A necessidade do vigiar e orar, por exemplo, dessa passagem do Evangelho, mostra muito isso para nós. A vigilância, mas a vigilância de nós mesmos. E os espíritos estão o tempo todo trazendo para nós mensagens, ideias reflexivas para nos ajudar a pensar naquilo que nós estamos fazendo no nosso mundo. E na condição de estudantes que nós somos, temos ali o privilégio de termos contato cada vez mais com essas mensagens, porque nós lemos, refletimos, estudamos e procuramos vivenciá-las. Seguindo em frente, vamos lá. Saindo então aqui, continuando com Miramês, né? Nós não paramos ainda, vamos lá.
manifestam completa superioridade onde são chamados a servir em nome de Deus, e suas presenças nada impõem, fazendo sentir em tudo e em todos o amor. Raramente reencarnam na Terra. São missionários da luz maior e têm no amor a sua segurança. Conhecem os segredos da vida e percebem as intenções do Criador pela atmosfera espiritual que os circunda, pelo fato de elas lhes facultar altas sensibilidades, de modo a atender à vontade do Pai Celestial. São descrições tão inacessíveis para nós, de saber que eles têm essa percepção espiritual, de perceber a vontade de Deus e saber quais são as necessidades e os destinos da humanidade. Olha o tamanho da coisa. É como se nós pegássemos uma criança no processo de alfabetização e colocasse ela ao lado de doutores, de pessoas com formações grandes e profundas, falando de coisas que elas nem sabem do que se trata. Então, por mais que o nosso intelecto procure acompanhar esse raciocínio, nós esbarramos naquilo que para nós chega na condição de algo abstrato, algo que foge àquilo que para nós é palpável, aquilo que é concreto. Mas vamos em frente. Como nos relata o Livro dos Espíritos, falta-lhes somente um degrau para chegarem à perfeição. São conhecedores de toda a ciência e arte, que não têm mais segredos para eles. Dominam a natureza em todo o seu empuxo evolutivo e são sempre atendidos no que desejam. As suas posições como superiores lhes dão nuances de anjos. Aqui, claro, é inevitável, nós vamos utilizar esses termos, Kardec inclusive vai falar sobre isso depois, sobre anjos, por exemplo, assim como nós rotulamos aqueles espíritos ainda tão imperfeitos como demônios. São simplesmente rótulos. Mas ali para nós dá para ter uma ideia da imagem, das intenções e das capacidades que esses espíritos têm. Nunca falham em suas missões, por conhecerem todas as trilhas por que deverão passar. Estão a par de todas as manobras humanas e sabem lidar com os seus inferiores, instruindo-os. Compreendem o momento de discipliná-los e deixam que se cumpra a justiça nos caminhos da terra por amor ao progresso da humanidade. Então eles conhecem, olha que bacana isso. Compreendem o momento de discipliná-los. Então até aqui eles olham para aquilo que acontece na humanidade e a gente poderia se perguntar, por exemplo, no momento que nós estamos vivendo hoje. Nós encontramos conflitos acontecendo em algumas regiões do nosso planeta. Vemos ali desigualdades, vimos uma pandemia que nós vivemos recentemente, e a pergunta é, por que os espíritos não fizeram nada? Quer dizer, não fizeram nada de acordo com aquilo que nós gostaríamos. Porque seria muito fácil, olha, elimina esse povo, vamos brincar, vamos nos colocar na posição de Deus. Aquele povo que é o povo mau, tira ele do mapa. E aquele povo que é bom a gente ajuda. Aquele que é o criminoso, vamos eliminá-lo, porque ele é um problema para a humanidade. E aquele que é bonzinho a gente vai exaltar. Então percebe que para nós é muito simples. A gente vai tirando aquilo que atrapalha, sem que nós tenhamos consciência que mesmo esses que são imperfeitos são também espíritos em evolução. Então a necessidade que nós temos de evolução muitas vezes traz para nós dores, trazem para nós dores. Como é o caso, por exemplo, olha, a gente lembra, foi o caso, por exemplo, que nós aprendemos lá no Pinga Fogo de 1971, quando Chico, naquela entrevista, ele dizia que a humanidade estava à beira de um hecatombe nuclear. Guerra Fria em plena atividade, mísseis nucleares apontando para os dois lados do nosso planeta, fazendo com que a destruição estivesse ali à beira do acontecimento. E os espíritos disseram, nós estamos observando. Se houver necessidade, nós vamos intervir. De que forma que isso vai acontecer? Aí veio aquela história que os espíritos deram um prazo para que a humanidade se ajustasse antes de fazer essa intervenção. Aí isso acaba estimulando em nós muitas fantasias, muitas ideias e ilusões que nós não compreendemos. Mas o que nós aprendemos foi que ali a humanidade precisaria se ajustar por si mesma.
através da inspiração, através da condução. Então, o momento certo de disciplinar, e coloca ali, ó, deixam que se cumpra a justiça nos caminhos da terra. Então, muitas vezes, uma guerra é necessário para nós aprendermos com a dor, com o sofrimento, ela é parte da justiça do nosso planeta. Muitas vezes, uma pandemia vem para nós como parte da educação da humanidade, é a justiça terrena que nós precisamos, então ela vai acontecer, para que os próprios homens trabalhem e possam dizer realmente que conseguiram conquistar algo mais. E essa conquista vem através do nosso desenvolvimento. Então não tem conquista melhor do que quando nós conquistamos pelo nosso esforço e pelas nossas capacidades. E essa é a melhor pedagogia, porque do contrário, né, é aquele provérbio que nós temos, né, é muito melhor você ensinar a pescar do que você dar o peixe. Então, para que você possa conhecer a justiça, infelizmente nós temos que aprender com a injustiça. É aquela dualidade, né? Para você conhecer a luz, muitas vezes você precisa ficar no escuro. Para você reconhecer a saúde do seu organismo, a doença vem chamar a sua atenção. Para você conhecer o seu bem-estar, a dor muitas vezes precisa despertar a sua atenção. Então nós vamos aprendendo, e esses espíritos vão administrando esse processo. Não simplesmente nos deixando, né, ao sabor do vento, sofrendo, sem que tenhamos necessidades ou tenhamos objetivos. Então somos conduzidos por esse caminho. Continuam aqui para nós. Orientam os homens de ideal elevado, mas silenciam junto àqueles que alimentam a curiosidade, deixando que os iguais se atraiam. Limitam sempre as revelações para a terra, para que não cheguem até os homens verdades que eles ainda não suportam. E para nós isso é insuportável, né? Fazendo aqui o trocadilho, imaginar que tem ali verdades que nós ainda não temos capacidade de compreender. Nós, na nossa arrogância, né, de imaginar, olha, nós estamos mandando equipamentos para o espaço, estamos sondando os confins do universo. Será que nós não temos capacidade de entender aquilo que o mundo espiritual nos reserva? Certamente que não. Até porque o mundo espiritual não é nem reconhecido pela humanidade, a não ser como um objeto de fé. Imaginemos ali quantas verdades e quantas informações existem que nós sequer compreendemos. São cautelosos no que tange às manifestações no mundo espiritual. O visual pode perturbar aqueles que não estão preparados para tal. Empenham-se em divulgar no seio da sociedade o livro nobre e ajudam na educação das criaturas, tendo grande interesse na melhoria espiritual dos povos. Aqui então percebemos que eles não se interessam por melhorias individuais, mas eles trabalham por melhorias coletivas. E através dessa cadeia hierárquica, onde há aqueles trabalhadores que vão se aproximando cada vez mais da humanidade, todos os objetivos são condizentes com essa proposta de ter um bem coletivo. Então há aquele que passa pelas suas expiações dolorosas, há aquele que vivencia, né, uma vida material mais tranquila, mais equilibrada, mas todos fazem parte da humanidade. E todos ali estão experimentando, através de provas e expiações, experiências de crescimento. Mas o que importa para esses espíritos é o crescimento coletivo. E seguem. Sabem que as guerras são escândalos necessários ao tipo espiritual que se encontra na Terra, mas trabalham para que elas desapareçam do mundo e sabem que no futuro se instalará no planeta o verdadeiro reino dos céus, onde o amor, a caridade e a ciência espiritual dominem todas as nações, onde a fraternidade legítima seja qual o ar que sopra em todas as direções e não falta para nenhum vivente, esteja ele onde estiver. Sabem que as religiões, mesmo divididas por ideais, se confundirão pelo sinal do amor, aquele amor que Jesus ensinou e viveu. Então aqui a gente vai perceber que, ao começarmos a desenvolver
essa ciência espiritual, que significa a compreensão da realidade espiritual. Cheguei a comentar com vocês, né, de grandes nomes da humanidade, Stephen Hawking, por exemplo, Albert Einstein, que eles colocaram, né, nas suas histórias, né, nos seus depoimentos, aquela visão de que o mundo material é a única realidade que se tem, porque a ciência assim o revela. Se a ciência diz que pelos dados que são coletados não existe nada além da matéria, então tudo aquilo que existe além da matéria é objeto de fé. E a ciência não trabalha com fé, ela trabalha com fatos. Então, quando nós começarmos a desenvolver esse entendimento da realidade espiritual, e através dessas revelações, e a doutrina espírita tem um papel significativo para isso, porque ela nos mostra essa realidade através desse intercâmbio legítimo que existe entre dimensão espiritual e dimensão material, nós perceberemos que não isso que o Espiritismo faz, mas essa realidade do intercâmbio entre os dois mundos, começarão também a transformar as filosofias que nós temos hoje. Que elas deixarão de ser instituições religiosas e passarão a ser escolas do espírito. E para isso, então, nós teremos que mudar completamente aquele nosso conteúdo pedagógico, que é bem interessante a gente pensar nisso. Porque hoje, qual é o conteúdo que as instituições religiosas, de modo geral, hoje trazem para nós? Estudarmos livros, estudarmos sacramentos, estudarmos dogmas, estudarmos ali rituais. É o que nós aprendemos hoje. E tudo isso para nos levar para um mundo espiritual que nós estamos aprendendo a conhecer. Quando nós, então, ultrapassarmos essa visão tão limitada ainda que as próprias instituições trazem, incluindo a doutrina espírita, a gente lembra disso, que o fato de nós termos essas informações não significa que nós estamos vivendo aquilo que ela propõe. Muitas vezes nós desvirtuamos por não termos ainda uma capacidade de vivermos a realidade do espírito. E procuramos ali ficar decorando livros, decorando passagens, participando de atividades, mas espiritualmente nós não crescemos. Apenas vivemos de um jeito diferente, mas a nossa condição permanece a mesma. Então todas as religiões que são dirigidas por homens, que são dirigidas por encarnados, elas só se transformarão quando esses encarnados se modificarem. Para isso, então, esse conhecimento espiritual, que vem como inspiração do mundo espiritual, vai nos ajudar, então, a avançar, ter um conhecimento maior, ter uma percepção maior. Mas até nisso, Brás, quando a gente fala muito sobre clarividente, a mediunidade para nós se torna, muitas vezes, algo que exalta o nosso orgulho. É algo que nos coloca em contato com o mundo espiritual para pedir coisas e não simplesmente uma revelação de uma nova dimensão. Quantos e quantos médiuns se tornam tão imperfeitos e sofrem tanto, mesmo tendo esse conhecimento? Mas ele continua, vamos lá. Então ele vai falar para nós sobre todas as nações. Quando nós, então, começarmos a olhar o mundo de uma forma espiritualizada, nos vermos como espíritos encarnados, nos vermos como seres imortais, nos vermos vivendo experiências que são necessárias para o nosso crescimento, nós passaremos a viver de um modo diferente. E ele conclui: a presença dos espíritos superiores encanta e deslumbra em todos os sentidos, pois eles são doadores permanentes da luz. Nunca deixam de irradiar a harmonia na faixa que todos possam aproveitar. E nós já tivemos, vários relatos nos livros, que mostram o efeito da presença desses espíritos ao estarem ali em contato com os próprios desencarnados. A presença, a intensidade da harmonia que eles irradiam. São luzes de Deus que jamais se apagam e orientam constantemente todos os povos. Pelas vibrações que desprendem de seus corações, por amor na regência da sabedoria. Então são espíritos aqui que nós já então, se nós até então falávamos dos espíritos que são benevolentes, dos espíritos que são intelectualizados, dos espíritos que são sábios, se esses espíritos já trazem para nós uma certa
vertigem de imaginar o patamar que eles alcançaram, esses espíritos então superiores estão muito além da nossa compreensão. Mas podemos compreender que todo o trabalho feito para transformar a humanidade numa comunidade maior, numa comunidade melhor, numa comunidade mais espiritualizada, mais fraterna, em que o amor prevaleça entre todos os indivíduos, nós sabemos que essa coordenação vem através desses espíritos superiores. Que eles não precisam estar em contato conosco. Assim como o reitor de uma universidade não precisa necessariamente estar em sala de aula para falar com os alunos. Porque o trabalho do reitor é administrar a instituição. E através da administração e através da hierarquia, ele vai então atribuindo a cada faixa de competência determinadas tarefas, até chegar naquele aluno na sala de aula. Assim nós vamos encontrando essa grande hierarquia no mundo espiritual. Só que saindo, trouxe para vocês essa visão de reitoria, porque é aquilo que é mais palpável para nós. Mas no mundo espiritual nós temos não apenas o conhecimento, mas temos valores que são realmente muito desenvolvidos e tão desenvolvidos que nós ainda não conseguimos acessar. Mesmo que nós imaginamos, porque até mesmo na nossa melhor imaginação, na nossa mais fértil imaginação, nós dependemos de referências aqui no nosso mundo. E aí nós vamos encontrar espíritos, por exemplo, como o Chico Xavier, que viveu entre nós, como Madre Teresa, que viveu entre nós, e outros espíritos que estão aí espalhados pelo nosso mundo, que viveram entre nós, trazendo ali exemplos de virtudes. Esses espíritos ainda estão subordinados a esses espíritos superiores. É uma coisa assim que parece que é uma visão tão grande, é uma visão tão extensa, que o nosso olhar não consegue alcançar. E mesmo essa bondade que nós aprendemos a conhecer, com esses virtuosos que estiveram entre nós, essa bondade ainda é muito pequena se comparada com esses espíritos. E olha que nós não chegamos em espíritos puros ainda. Por isso a necessidade que nós temos, como eu falei para vocês, de recorrermos a textos de Miramês, porque a nossa visão humana, a nossa visão encarnada, ela não consegue apreender aquilo que vai além da encarnação, que é aquilo que acontece no mundo espiritual. E até mesmo os espíritos têm dificuldades de entender essa dimensão. Exatamente por estarem separados por faixas vibratórias e por graus de despertar de consciência, que vão colocando aqueles espíritos, de um modo geral, muito mais próximos do nosso mundo físico do que do mundo espiritual. E mesmo que tentem imaginar quem são esses espíritos, com os quais eles não têm contato, mas poderiam imaginar a bondade que eles alcançam, ainda assim não conseguem, porque suas visões estão restritas aqui ao nosso mundo. Então, meus amigos, fechando aqui o nosso encontro de hoje, nós fechamos esse item que trata dessa... Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Dessa segunda ordem, espíritos bons. E a próxima ordem que nós vamos estudar, os espíritos da primeira ordem, os espíritos puros. E aqui então, provavelmente até Miramês tem dificuldade de falar, porque são espíritos que vão muito além da sua faixa de vivência. Mas a sabedoria que esses espíritos instrutores trazem, que eles possuem, facilitam o nosso entendimento. E nós veremos a partir dessa primeira ordem, que é um texto único, eles não estão divididos por categoria, aquele que é puro desse jeito ou puro daquele jeito, ele simplesmente é puro. E essa pureza se dá exatamente por todas as virtudes desenvolvidas no seu mais alto grau. E ainda assim, eu ouso trazer para vocês, como eu já comentei, a dificuldade que nós temos de imaginar aqueles espíritos que alcançaram a pureza, mas até entre eles pode haver uma hierarquia. Porque pureza é uma coisa, responsabilidades é outra. De imaginarmos, como eu coloquei para vocês, já que a gente está estimulando a nossa imaginação, imaginemos um espírito responsável pelo Brasil. Nós temos ali, segundo Humberto de Campos, o espírito Ismael, que tem a responsabilidade de conduzir o nosso país pelo progresso, assim como vários outros espíritos estão responsáveis por comunidades no mundo espiritual, comunidades nacionais, digamos assim.
Quando nós pensamos naquele que é o regente do nosso planeta, foi dito que Jesus era o espírito responsável pelo nosso planeta. Depois nós imaginamos que além do nosso planeta nós temos um sistema, nós temos uma galáxia, nós temos um conjunto de galáxias. Quem são essas consciências capazes de administrar tudo aquilo que acontece nesses astros que são, nessas estruturas que são tão inimagináveis para nós? E tão inimagináveis são que nós não conseguimos também imaginar quem são as consciências responsáveis por isso, que trazem a partir da vontade de Deus, né, essas responsabilidades. Então, quer dizer, estamos ali completamente limitados ainda na nossa compreensão. Mas o fato de sabermos que eles existem, por mais incompreensíveis que eles sejam, já é para nós um grande progresso, porque nós aprendemos a desvendar o mundo espiritual aos poucos. Estamos ali tirando, né, as primeiras camadas, né, desse mundo espiritual, como se fosse ali descascando uma cebola. Tiramos ali aquela primeira película, depois tiramos outra, e vamos percebendo a profundidade dessa realidade que nos envolve, realidade da qual nós fazemos parte. Então é isso, meus amigos, fechando por aqui. Mais uma vez, veremos então os espíritos puros, os espíritos da primeira ordem. Depois entraremos aqui no próximo item, progressão dos espíritos. E veremos aqui toda essa parte de como funciona esse progresso no mundo espiritual. O que é importante de nós pensarmos, porque quando nós falamos em progresso, nós temos uma visão diferente daquela que é estabelecida, que você morre e vai para o céu. Mas espera aí, o que você chama de céu? É esse mundo espiritual de plena felicidade? E qual a distância que nos separa da plena felicidade, nos conhecendo como nós conhecemos hoje, com todas as nossas dificuldades e limitações? Então esse progresso vai mostrar para nós esse mecanismo de ascensão a que todos estamos submetidos. Mas eu não acredito no mundo espiritual. Não tem problema, você vai viver do mesmo jeito. Eu não acredito que tem ar do meu lado. Você está respirando ele do mesmo jeito. Então os espíritos procuram trazer para